Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, esta declaração de Paulo aqui, quando Paulo proclamou essa verdade à igreja de Roma, foi uma declaração muito forte, foi uma declaração muito contundente, porque era como se o apóstolo tivesse chegado hoje diante de uma igreja e dissesse: ainda que o número daqueles que se dizem cristãos seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Imagine ele dizer isso. Ainda que o número daqueles que frequentam templos, que estão dentro das igrejas, que estão congregados nas denominações, seja como a areia do mar, e são, o remanescente é que será salvo. Olha, isto aqui é uma verdade que poucas pessoas no mundo querem aceitar. Você sabe que nós vivemos tempos muito difíceis. Aqui no nosso país, no Brasil, se faz muita propaganda do crescimento numérico da igreja, que a igreja está crescendo, que as pessoas estão se convertendo. Eu ouço toda hora se falar no rádio, na televisão: olha, os evangélicos hoje já são 25% da população, 25% do povo brasileiro já é evangélico. Tem uns exagerados aí que até aumenta esse percentual. Só que o fato de uma pessoa ser evangélica, o fato de uma pessoa ser membro de uma denominação, não significa que esta pessoa faça parte do remanescente que será salvo. Não significa. E aqui está a coisa mais importante para mim e para você. Olha, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, neste início de um novo ano, nós não precisamos saber se nós somos membros de uma denominação. Não, isso não é importante. O que nós precisamos saber é isso aqui, ó. Se nós pertencemos, se nós fazemos parte do remanescente fiel. A pergunta que você tem que responder, que eu tenho que responder, é esta aqui: você pertence ao remanescente fiel? Você tem certeza que você faz parte do remanescente fiel? Aí a pessoa diz: pastor, o que é o remanescente fiel? O que é esse remanescente que será salvo? Olha, é o povo que é verdadeiramente fiel a Deus. São os legítimos cristãos. Você sabe que tem muita imitação de cristão por aí. São os verdadeiros filhos de Deus. Esses é que formam o remanescente fiel. E vou dizer uma coisa para você: o remanescente sempre é um número muito pequeno. Eles sempre são muito poucos. Via de regras, são pessoas desprezadas pela sociedade, são pessoas desprezadas pelo sistema religioso vigente. As pessoas zombam deles, ridicularizam, mas eles são os legítimos, os verdadeiros, os genuínos filhos de Deus. São os filhos de Deus de verdade. Por isso que eu digo para você, na esfera espiritual, no âmbito da igreja, o que conta, meus irmãos, não é a quantidade. O que importa é a nossa fidelidade a Deus, é a nossa obediência aos mandamentos divinos. Por exemplo, olha, você fez uma coisa realmente excepcional quando você veio hoje de manhã ao culto da igreja. Você que esteve aqui de manhã, olha, foi excepcional o que você fez. Você está fazendo algo realmente excepcional quando você voltou agora à noite à igreja. Você foi à casa, você almoçou, você descansou. Você poderia ter ficado em casa, poderia ter ficado lá deitado no sofá, assistindo televisão, conversando com os amigos, conversando com a família. Poderia ter saído com a família para ir ao shopping. Você poderia ter feito mil coisas. Você voltou ao culto noturno da igreja. Você fez algo excepcional quando você esteve aqui no culto de Natal, talvez deixando a família em casa, os parentes reunidos, aquela turma que não quer saber de igreja, mas quando chega de Natal quer saber de ceia. E você disse: não, Natal não é ceia,
Natal não é comes e bebes, Natal não é uma festa social, Natal não é para ser comemorado em família. Ouça a mensagem que eu preguei hoje de manhã aqui na igreja. E você veio para o templo. Você fez algo excepcional quando você veio e passou o culto de ano novo aqui na igreja. Aí você diz, por quê, pastor? Peraí. Por que o senhor está dizendo que eu fiz algo excepcional em ter feito essas coisas aqui? Sabe por quê? Porque você colocou Deus em primeiro lugar. Você colocou Deus em primeiro plano. Quando você faz isso, você está provando que você ama ao Senhor Jesus mais do que o teu pai, mais do que a tua mãe, mais do que o teu filho, mais do que a tua reunião de família. Quer dizer, você foi obediente ao mandamento de Deus. Pastor, mas é mandamento de Deus estar na igreja ano novo, celebrando ano novo? Vamos recordar um pouquinho, vamos? Abre a tua Bíblia, por favor. Lá no livro de Levítico, é um dos livros de Moisés, um dos livros do Pentateuco, capítulo 23. Eu falei sobre isso aqui no ano novo, não é? Levítico, capítulo 23, versículo 23 a 25. Ok? Encontraram? Então vou ler. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Olha só. Por que essa orientação de Deus aqui para o povo hebreu naquele tempo em relação a como proceder no primeiro dia do mês 7º? Por que Deus deu essa orientação a ele? Sabe por quê? Porque no calendário judaico, o mês 7º era o início do novo ano. Para eles, o início do novo ano era o mês 7º. No nosso calendário, que é o calendário romano, o primeiro dia do mês 1, que é janeiro, é o primeiro ano, é o início do novo ano cristão. Então, para o povo hebreu nesse tempo aqui, na noite que antecedia a chegada do novo ano, olha, havia todo um clima espiritual para aguardar a chegada do ano novo. Eles iam para as sinagogas, eles iam para os templos, olha, eles aguardavam a chegada do novo ano com orações, com muito louvor a Deus, com meditação. Eles encaravam aquele momento como uma oportunidade deles se consertarem com Deus, deles ouvirem a palavra. Para eles, para os hebreus, cada novo ano que Deus concedia era uma oportunidade deles recomeçarem. E eles sempre procuravam aproveitar essa oportunidade de um recomeço com Deus. Diferente, né? De como a maioria das pessoas procedem hoje em dia. Para a grande maioria das pessoas, inclusive daqueles que se dizem cristãos, inclusive para aqueles que estão dentro das igrejas, quando fala ano novo, é como se fosse uma mini férias de dezembro. Olha, estou doido que chega o Natal, estou doido que chega o ano novo, porque eu vou para a praia. Uns vão para a praia, outros vão para o sítio, para a fazenda, outros acham que o ano novo é ir para um clube, participar de um réveillon, outros vão para a beira das praias, outros fazem festa em família, com muita comida, com muita bebida, e muitas das vezes Deus nem sequer é lembrado, nem sequer é lembrado. Só que a orientação de Deus era para que eles aguardassem a chegada do novo ano, numa celebração espiritual. Ano novo não é celebração social. Não, isso aqui é o que os homens fazem lá fora. E aí você já percebe
que existem dois tipos de celebração. A celebração que Deus permite que os homens façam. Deus permite que os homens façam muita coisa, eu disse hoje de manhã aqui. E Deus permite que os homens criem um tipo de celebração para mostrar a sua malignidade, para mostrar a sua incredulidade, para mostrar o desprezo que eles têm pelas ordenanças de Deus. Mas, em segundo lugar, há uma celebração que o próprio Deus determina, que é aquela que nós celebramos aqui na igreja. Como nós celebramos semana que passou. Celebramos Natal, celebramos Ano Novo, fizemos a celebração aqui no templo. Agora observe uma coisa, irmãos. A celebração que Deus determina, a celebração que Deus permite que o seu povo faça, ela é sempre uma celebração espiritual, ela é sempre realizada no templo, que é o local adequado, não é em família, não é em casa, não é na beira de uma praia, não, é no templo. Então eles celebravam o Ano Novo assim, era o momento de fazer uma reflexão, era o momento de você fazer um balanço do ano que findou, o que é que eu errei, onde é que eu preciso mudar, o que é que eu preciso consertar, onde é que eu acertei para que eu acerte mais ainda nesse novo ano. Então era todo um clima espiritual para aguardar a chegada do novo ano. Olha, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Deus está me dando de um novo recomeço com Deus, de um novo recomeço com o Senhor. Agora, na celebração do Ano Novo, eles também davam início à festa das trombetas, que tinha início no primeiro dia do ano, que era um feriado, né? O dia 1º do mês 7º, para nós é o dia 1º do mês 1, né? E a festa das trombetas, ela se estendia durante todos os dias do mês 1, do primeiro mês. Deixa eu mostrar isso aqui. Abra em Números, livro de Números, por favor. Capítulo 29. Números 29. Vamos ler do versículo 1 em diante. Vamos ler um pouquinho desse trecho aqui. Então diz assim. Isso é Deus falando, viu? No primeiro dia do 7º mês, como se fosse hoje no calendário romano, no primeiro dia do mês 1, né? Tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á dia do sonido de trombetas. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E pela sua oferta de manjares, de flor de farinha, amassada com azeite, 3 décimas de 1 efa para o novilho, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para a oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Versículo 6. Além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, do holocausto contínuo, ou seja, aqueles que eles faziam habitualmente ao longo do ano, e a sua oferta de manjares com as suas libações, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Então veja, todos os santos se reuniam para uma celebração de gratidão a Deus. Santa convocação. Convoco o meu povo, convoco os meus santos. Então era um culto que se fazia como um culto de gratidão a Deus. Ninguém trabalhava, era feriado espiritual, era um culto de louvor e de adoração ao Todo-Poderoso. Agora, nos primeiros dias daquele primeiro mês, daquele novo ano, isso perdurava durante todos os dias do primeiro mês. O povo trazia para Deus muitas ofertas de sacrifício como prova de gratidão por tudo aquilo que Deus havia feito ao longo do ano que estava terminando, e como prova de gratidão antecipada por aquilo que eles acreditavam que Deus iria fazer no novo ano que estava se iniciando. Amém? Esse era o espírito da celebração de Ano Novo.
Esse era o espírito. Gratidão a Deus, obrigado, meu Deus, por esse ano que findou. Tudo que o Senhor fez na minha vida, tudo que o Senhor ainda vai fazer nesse novo ano que o Senhor está me concedendo, a oportunidade de viver, a oportunidade de recomeçar com o Senhor. Tudo diferente do que se celebra no dia de hoje. Tudo diferente. Mas no versículo 39 e 40, ele diz assim: estas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias para os vossos holocaustos, as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E eu fico cá pensando comigo, irmãos amados, igreja de Jesus Cristo, se o povo de Deus, vivendo debaixo do regime da lei, podia fazer isso aqui, imagine nós, que já experimentamos a graça de Deus, o que nós não devemos fazer para Deus? Porque na graça de Deus, as exigências de Deus são sempre muito maiores do que as exigências da lei. Porque na graça de Deus, a nossa espiritualidade é uma coisa muito grande, muito forte. Então veja, os cultos que eram celebrados ao longo dos primeiros dias do novo ano, eram cultos onde eles se lembravam de verdades espirituais tremendas. Eles se lembravam, por exemplo, pastor, a provisão de Deus. Isso é uma verdade espiritual tremenda, irmão. E às vezes as pessoas não lembram disso. Deus é a nossa provisão. Diga, Deus é a minha provisão. Fala para o irmão do lado, Deus é a tua provisão. Fala, Deus é a tua provisão. Então, no caso aqui deles, dos hebreus, então eles ficavam lá no templo, na sinagoga, e eles lembravam o grande júbilo do livramento que Deus havia concedido a eles quando os libertou lá do Egito. Eles se lembravam da provisão de água. Quando eles estavam no deserto, acabou a água, Deus fez a água jorrar da pedra. Eles se lembravam do maná que caiu dos céus. Eles se lembravam de quando Deus abriu o mar vermelho para que eles se livrassem do exército de Faraó. Olha, todas as vezes que nós celebramos o ano novo, com a mesma gratidão, nós temos que nos lembrar de como o nosso Deus nos libertou do nosso Egito. Cada um de nós foi liberto do Egito. Pastor, mas eu nunca tive no Egito. Teve. O Egito dos vícios. Quantos de nós éramos escravos do vício da bebida, do vício do cigarro, do vício das drogas? Escravos, muitas das vezes, de uma falsa religião. Eu era um idólatra. Eu era escravo da idolatria romana. Depois me tornei escravo da idolatria universal do reino de Deus. Deixei de colocar a minha fé nos ídolos e comecei a colocar a minha fé em saquinho de sal, em copo com água, em pedra e etc, etc, etc. Olha, meu irmão, todo culto de ano novo, eu me lembro da bondade de Deus, que proveu Jesus para nos salvar, que proveu Jesus para morrer no meu lugar. Jesus foi a provisão de Deus para a tua vida. Ele foi o teu substituto, ele foi o meu substituto. Diga graças a Deus. Eu me lembro com muita gratidão do socorro sobrenatural de Deus ao longo da minha vida. Ah, quantas vezes eu experimentei o socorro sobrenatural de Deus na minha vida. Quantas vezes eu me vi em situações extremamente difíceis. Quantas vezes eu me vi, às vezes apertos financeiros, às vezes problema de doença, às vezes situações, sabe? Eu vi Deus prover livramento dos meus filhos. Eu já contei aqui na igreja. Eu tive um motorista meio pirado da cabeça, só que eu não sabia que ele era pirado da cabeça. Me indicaram ele para dirigir para mim, e disseram, é um irmão em Cristo. Ele chegou, mostrou a carteirinha da Assembleia de Deus. Naquela época, se mostrasse carteirinha, para mim já era de Deus, né? Eu digo, amém, irmão, legal, vai dirigir para mim. Primeiro dia que o cara pegou o carro,
Num sábado, final da tarde, eu digo, olha, pega as crianças e leva no shopping. Leva lá os meninos no shopping. Ele pegou meus filhos e levou no shopping. Um carro que a minha esposa tinha naquela época, que eu não lembro agora o nome. Eu não lembro a marca. E quando foi 1h30 depois, 2 horas, o telefone toca e meu filho liga, o Rafael, e diz, pai, olha, o motorista bateu com o carro. Eu digo, bateu com o carro, mas foi coisa grave? Ele disse, olha, foi uma batida forte, viu? Mas estamos todos bem. Só pancada, machucão, mas está tudo bem. Onde foi? Aí ele disse onde era. E eu peguei o carro com minha mulher e corri para lá. Olha, para achar o lugar, foi uma dificuldade. Eu digo, o que esse homem vai fazer aqui? Olha como o cara era pirado da cabeça. Eu digo, não tem nada a ver esse caminho com o shopping. O que ele veio fazer aqui? Entrou por umas ruas estranhas, saiu dentro de um conjunto, que havia um conjunto popular lá em Recife. E sabe o que ele fez? O cara acelerou o automóvel em toda velocidade. Aí tinha uma festa de aniversário. O pessoal do conjunto colocou uma opção de mesinhas assim na calçada, né? E as crianças, era uma festa de aniversário de criança. E o moço lá de um dos apartamentos tinha um caminhão, aí colocou o caminhão assim atravessado. Para ficar aquela área reservada para criança. O cara foi com toda a velocidade. A sorte é que disse, 1 minuto antes, disseram, vamos cantar o parabéns. Aí entrou todo mundo. Ficou só as mesas. E ele passou por cima das mesas e bateu no caminhão. Puf. Só para você ter uma ideia. O carro teve perda total. O seguro deu outro, novo. Quando eu cheguei no local, conversei com as pessoas, disseram, eu sou o dono do carro, sou. E esse moço, eu digo, eu contratei ele essa semana. Ele disse, olha, esse homem é doido. Ele passou nessa rua aqui, ele ia a mais de 100 quilômetros. Ele subiu a calçada. Olha, ele bateu aí que a gente pensou que tinha morrido todo mundo. Mas nem o cara morreu. Nem ele morreu. Aí é que eu fui saber, vendo os documentos dele, que ele tinha uma carteirinha de maluco, irmão, cara. Sério? Uma carteirinha no hospital psiquiátrico. Deus livrou os meus filhos. Era para ter morrido todos os meus filhos. Eu vi Deus livrar o meu filho caçula, o Renan, que morreu afogado numa piscina, e Deus ressuscitá-lo. Como eu me lembro dessas coisas, eu não esqueço disso. Aliás, deixa eu mostrar aqui, Deuteronômio capítulo 26, vê aí uma coisa. Deuteronômio 26, versículo 11. Olha só. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e à tua casa. E o levita, e o estrangeiro, que está no meio de ti. Então esse era o espírito da celebração do Ano Novo. Era um momento de gratidão a Deus, um momento de se lembrar da provisão de Deus, do livramento sobrenatural de Deus. Era esse o clima que havia na celebração do Ano Novo. Não era esse clima de hoje. Olha, festa, bebida, comida, e não sei o quê, e família reunida, e gente incrédula misturado com gente cristã, e festa, e fogos, e réveillon no clube, e queima de fogo na beira da praia. Não, isso aí é a história produzida pelos homens. Isso aí é a celebração determinada pelos homens. Não é a celebração determinada por Deus. Não é. Pastor Carlos, o que representa, pastor, esse toque das trombetas para nós hoje? O que isso simboliza? Bom, o toque da trombeta hoje é o nosso louvor, é a nossa adoração a Deus, nosso louvor a Deus. Veja em Números capítulo 10, versículo 9. Nós temos um hino que a gente canta aqui de vez em quando que diz: está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Não é assim a letra? Da Cassiane, é? Né? Está não sei o que, louve. Está com inimigos, louve. Está enfrentando luta, louve, 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 louve. Ora, na hora das grandes lutas, louve.
Deus haverá de prover livramento para você, meu irmão. Amém? Então, Números capítulo 10, versículo 9. Olha o que diz aqui. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Olha, quando nós louvamos a Deus, irmãos, Deus vem de lá com um poder irresistível e nos livra de todos os nossos inimigos. O louvor liberta, o louvor cura, o louvor ressuscita mortos, o louvor abre portas fechadas. Por isso que todos os nossos cultos, nós começamos com o quê? Louvor. E quantos de vocês chegam atrasados no culto, hein? Às vezes chega na hora da palavra, como se o louvor não fosse importante. Não, o culto começa 6h30. Se eu chegar lá às 7, tá uma boa, é a hora que o pastor prega. Como se aquela meia hora de louvor não fosse importante. Aqui, ó. Mas veja aqui, que no versículo 10, Deus também mostra a necessidade de se tocar as trombetas, o louvor, né? Também nas festas e celebrações, e também quando nós ofertamos a Deus. Versículo 10, acompanha aí, por favor. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocarei as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos, e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Você está vendo? Pastor Carlos, me tire uma dúvida, pastor. E hoje, eu devo continuar oferecendo essas ofertas de animais queimados a Deus? Eu devo ir ali no mercado São Sebastião, né? Não é aquele mercado ali perto? E comprar um novilho, um boi novo, né? Eu devo ir lá no mercado comprar um carneiro também, comprar 7 cordeiros sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha. Olha como Deus é exigente, hein? Ele disse, olha, você vai me ofertar isso, e tem que ser animais sem defeito. Não pode ser animal doente, não pode ser animal paralítico, não pode ser animal cego, tem que ser um animal perfeito. Eu devo continuar fazendo isso, pastor? Não. Claro, é evidente que não. Por quê? Porque todas essas ofertas aqui, de animais imolados, todas essas ofertas incruentas, elas cessaram com o advento da primeira vinda de Jesus Cristo. Por que que cessou? Porque todos esses sacrifícios de animais, eles apontavam para o sacrifício da cruz, e eles se cumpriram em Cristo. Tinha um objetivo. Por que que era animal? Por que que sangrava o animal? Por que que matava? Por que que derramava o sangue? Porque isso tudo apontava para o sacrifício único e definitivo de Deus em nosso favor, que foi o sacrifício de Jesus lá na cruz. Então, quando Jesus veio, todos esses sacrifícios de animais cessaram, porque não tinha mais necessidade, era só para apontar para a pessoa de Jesus Cristo. Todos eles se cumpriram em Cristo. Pastor, então o que eu devo ofertar a Deus? Que tipo de sacrifício, pastor, eu devo oferecer a Deus nesta nova aliança? Eu sou da graça de Deus, eu sei que nós não vivemos mais debaixo da lei. Que tipo de sacrifício eu devo ofertar a Deus? Vamos ver Pedro falando disso. 1 de Pedro, capítulo 2. Acabamos de cantar, né? Às vezes calo para ouvir a voz de Deus. Deus está falando, viu? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Olha o que ele fala com você. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quer dizer que ele diz que nós somos
pedras que vivem. Cada um de nós é uma pedra, que juntos formamos o templo de Deus, o santuário de Deus. Nós formamos o santuário de Deus. Com que objetivo? Oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Pastor, por exemplo, dê um exemplo de sacrifícios espirituais. Eu falei aqui no culto do Ano Novo, quer ver um sacrifício espiritual que agradava a Deus? As pessoas que se convertem através do teu evangelismo. Você tem sido um evangelista em potencial, você tem pregado a palavra, você tem falado dessas verdades da graça para pessoas da tua família, para teus vizinhos, você tem falado no teu local de trabalho. Quando você entra no ônibus e senta alguém do teu lado e puxa um assunto, você aproveita a oportunidade para evangelizar aquela pessoa? Isto é um sacrifício espiritual agradável a Deus. Paulo fazia isso. Cada pessoa que se convertia através do ministério de Paulo, ele oferecia a Deus, aquela pessoa que se converteu, como oferta espiritual agradável a Deus. Você quer ver? Vamos ver Paulo dizendo isso. Romanos 15. Romanos capítulo 15. Ele diz, versículo 16, capítulo 15, versículo 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus. Paulo considerava a missão de anunciar o evangelho um sagrado encargo. Ele não considerava um fardo. Ele não considerava, sabe, um martírio, apesar de todos os sofrimentos que trazia para ele. No sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles, os gentios que se convertiam, seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Eles, quando eu prego, e os gentios se convertem, e eles nascem de novo, e está provado que o Espírito de Deus santificou esse homem, eu apresento esse homem como oferta espiritual agradável a Deus. Senhor, está aqui mais uma oferta para ti que eu estou oferecendo. Fruto do meu esforço, fruto do meu trabalho, fruto do meu evangelismo pessoal. Quantas pessoas você já apresentou a Deus como oferta por ter sido convertida através do teu evangelismo? Pastor, o senhor está me deixando numa situação difícil, pastor. Nunca apresentei nenhuma. Não conheço ninguém que se converteu por eu pregar, por eu evangelizar, por eu convidar para vir à igreja. Você vê? Se eu perguntasse a cada um de vocês individualmente, irmão, irmã, me apresenta uma pessoa aqui na igreja que hoje é convertido através da tua instrumental. Você foi o instrumento de Deus. Deus te usou para falar do Senhor para essa pessoa, e ela se converteu e está hoje na igreja, santificada pelo Espírito Santo, e você pode dizer: Senhor, está aqui uma oferta que eu apresento a ti. Para a gente pensar, né? Outro exemplo de oferta espiritual agradável a Deus: as nossas boas obras. Vamos lá em Hebreus capítulo 13, versículo 16. Ele diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Quer dizer que eu praticar o bem é uma oferta de sacrifício que Deus se agrada, que é agradável aos olhos de Deus. O que é isso aqui, pastor, a prática do bem? Olha, aqui está incluído, por exemplo, doar alimentos para o bom samaritano. Você que tem esse cuidado, todo domingo, poxa, bom samaritano, eu tenho que levar lá um feijão, um arroz, uma lata de leite, eu vou levar lá uma aveia para as crianças, e traz, está aqui, ó.
é ajudar na limpeza do templo da igreja, é você se engajar na reforma do templo. Nós temos irmãos aqui, poucos, é bem verdade, que trabalham duro, que vêm aqui, que ajudam, né? Outros não fazem nada. Isso aqui está inserido em prestar o teu automóvel quando a igreja tem uma necessidade. Será que você que tem automóvel, na hora da necessidade, você abriria a mão dele para suprir a necessidade da igreja? Ô pastor, é o seguinte, o senhor sabe, né? Eu tenho, mas não dá, né? É dar carona aos irmãos que não têm automóvel, que moram na mesma rota que você passa. Você mora em Parangaba, termina o culto, olha, eu vou sair daqui, eu vou pegar a Zé Basto, aquela ali, que vai aqui em frente pela Imperatriz. Vou pegar a Zé Basto, chega lá na Lagoa de Parangaba, eu entro à esquerda. Tem algum irmão daqui que mora por ali? Ah, eu moro lá. Ô irmão, quem mora ali? Quem mora nessa área aqui? Levanta a mão aí. Tem alguém que mora para lá? Que não tem automóvel, que não tem carro, que vem de ônibus. Aí você levanta a mão. Aí o outro que mora lá diz: irmão, no meu carro tem 2 vagas, vamos comigo. Você não precisa de ônibus, vamos que é o caminho. Eu te levo, eu te deixo lá na tua casa. Essa prática do bem é você doar algum bem material em favor da obra de Deus. Pastor, doar um bem material? Ah, já está parecendo seita universal. Não. Que não tem nada de seita. Olha, havia um grupo de mulheres que prestava assistência ao ministério do Senhor Jesus Cristo com seus bens. Você sabia disso? Que quem mantinha o ministério de Jesus? Que quem dava o suporte ao Senhor Jesus e aos apóstolos? Pastor, nunca li isso na Bíblia, vai ler agora. Lucas, livro de Lucas, capítulo 8. Versículo 1 em diante. Acompanhe a leitura na tua Bíblia. Então vou ler. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Vamos parar vamos raciocinar, bora? Jesus ia de cidade em cidade. Imagine Jesus e 12 homens. Vamos sair daqui e vamos para Aracati. Lá vai para Aracati. Um exemplo. Quanto é a passagem para Aracati de ônibus? Alguém sabe dizer? Não tem nem ideia, alguém sabe? R$20. Montanha ali, R$20. Quer dizer que 12 homens mais 13 a R$20 dá quanto? R$260. Só a passagem de ônibus. Mas esses 12 homens comem ou faz jejum? Comem, né? Tem que almoçar, tem que jantar, tem que tomar café. E para se hospedar em Aracati, tem que ter uma pousada, por mais simples que seja. Vai somando aí a despesa que dá isso. Aí evangeliza, faz um trabalho. Agora vamos sair de Aracati, vamos para Beberibe. Aí você está falando a cidade que eu conheço, né? Só praia, não, tá muito bom esse negócio aí. Fala uma sertão brabo aí, qual é? Crateús. Meu Deus do céu, é longe demais. É quente demais. Eu já estive lá. E é longe, né? Imagina a despesa. Bom, tá aqui. Tá aqui. Aí diz assim o versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais
lhe prestavam assistência com os seus bens. Eram essas mulheres que prestavam assistência, que supriam as necessidades desse trabalho com os seus bens. Deixa eu fazer uma perguntinha básica, discreta. Você que está aqui nessa noite, você já socorreu a igreja alguma vez com os teus bens? Com um bem teu? Um dia desse a irmã chegou em Recife e disse: pastor, eu vi o comentário que precisa de uma televisão para a escolinha. Perfeito. Pois bem, eu trouxe a televisão. Aí pegou, trouxe a televisão nova. Ela foi numa loja, fez um crediário, comprou uma televisão e disse: mas eu não comprei só a televisão, eu trouxe também um aparelho de DVD novo. Que às vezes nós temos um hábito, e aqui não vai nenhuma crítica a ninguém, por favor, eu estou ensinando. Esse ensinamento serve para mim, inclusive. Porque nós temos o hábito de socorrer a igreja com aquilo que não presta mais para a gente. Entendeu? Tem uma televisão lá que ninguém... Já comprei uma nova, né? Comprei outra para o quarto dos meus filhos. Tem uma lá velha que... eu vou doar para a igreja. Às vezes nós fazemos isso. Às vezes inconscientemente, sem nem nos apercebermos. Então precisamos lembrar que Deus, Ele sempre exige animais perfeitos. Ofertas perfeitas. Deus não quer sobra. Deus não quer aquilo que está pronto para ir para o lixo. Outro dia a irmã doou uma geladeira nova lá para a igreja de Recife. O irmão Carlos tem socorrido a igreja com o automóvel dele. Eu viajo para cá, fico aqui, tem que ir no banco, tem que fazer as coisas, tem que ir ali, tem que ir acolá. Ele oferece o carro dele, bota o carro dele aí, ó. Eu só fico preocupado com uma coisa. Será que só você tem carro? Será que só ele tem carro, Vai passar o ano inteiro, só ele. Ninguém mais tem. Ninguém mais pode socorrer a igreja. Para a gente pensar. Olha, isso é mandamento de Deus, sabia? Abra aí Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Deixa eu explicar de novo uma coisa aqui. Tem coisa que eu falo que eu fico preocupado de ser mal interpretado. Essa coisa que eu falei da pessoa doar coisa usada. Às vezes a pessoa doa um objeto usado, que ainda está num bom estado, mas ela faz isso porque ela não tem condições de dar um novo. Preste atenção. O problema é aquela pessoa que poderia dar um novo. O exemplo que eu dei da senhora que deu uma televisão. Ela poderia, mas ela disse: não, para que eu vou dar uma nova? Tem essa aqui. É aquela coisa que muita gente faz quando o mendigo bate na porta. Bate na porta, o que é? Uma esmolinha, pelo amor de Deus. Olha, por favor, senhora, eu não quero dinheiro não. Me arranja um pão, eu estou com fome. Poxa, um pão não se nega a ninguém, né? Aí a pessoa diz assim... Eu estou dando esse exemplo porque eu já vi isso em muito lugar. Inclusive em pessoas da minha parentela. Eu via fazer, quando eu era muito jovem, eu via isso. Fulano, tem pão de ontem? Tem. Tinha acabado de comprar o pão de hoje. O pão de hoje tinha chegado da padaria fresquinho, quentinho. Tem pão de ontem? Tem, está lá atrás da porta, naquele saco de... Né? O rato já tinha dito: não quero. Faz mal ao meu dente, está muito duro.
e mandava dar. Não dava o pão que tinha acabado de chegar. Eu já vi isso, viu? Ninguém me contou. Hora de almoço. Moço, eu estou com fome. Um prato de comida, uma comidinha. Aí está todo mundo sentado na mesa assim. Fala o seguinte. Passa daqui a meia hora. Ou então espera aí um pouquinho, que eu te dou. Aí espera todo mundo almoçar. Aí chama alguém e diz assim, vem cá. Junta aí o que sobrou dos pratos. Olha, a criança quase não comeu nada, deixou lá. Junta aí. Aí pegava as sobras, botava num prato só e mandava dar. Que crueldade, hein? Tem gente que faz a mesma coisa com Deus, viu? Trata Deus como se trata mendigo. Se bem que mendigo não deve ser tratado assim. Mas eu falei que isso era mandamento de Deus, né? Então, Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens. Honra ao Senhor com os teus bens. É mandamento ou não é mandamento? Sabe como é que as pessoas acham que estão honrando a Deus com os seus bens? A pessoa tem um carro, aí bota um adesivo no carro. Propriedade exclusiva de Deus. Mentira, rapaz. É propriedade exclusiva tua. Aí bota lá que é propriedade exclusiva de Deus. Pede para usar em favor da igreja para ver se é. Nem carona dá. Nem carona dá, mas está lá. Propriedade exclusiva do Senhor. Que mentira deslavada. Honra o Senhor com os teus bens. E com as primícias de toda a tua renda. O que é as primícias de toda a tua renda? Os dízimos. Tudo que nos chega às mãos, a primeira coisa que eu faço é separar o dízimo do meu Deus. Quando eu dou meu dízimo, eu estou reconhecendo que tudo que chega às minhas mãos é dele. A Bíblia diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. É Deus que nos concede tudo. Tudo, o teu salário, a tua aposentadoria, a roupa que você veste, o sapato que você calça, a tua inteligência, as oportunidades que você tem na vida, tudo é Deus. Tudo provém de Deus, é Deus que faz isso. Então eu tenho que honrar Deus com as primícias de toda a minha renda. Versículo 10. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha, honrar a Deus com os bens e com as primícias de toda a renda redunda em prosperidade. O Senhor disse: aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me honram, eu honrarei. Viu? Isso aqui traz benefícios para a nossa vida. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 15. Paulo disse assim: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando Paulo começou o seu ministério, quando Paulo começou a pregar o Evangelho da graça de Deus, ele disse: quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Ele só: ninguém me ajudou, ninguém se prontificou a crer nessa coisa de que é dando que se recebe. Só vocês me ajudaram, Filipenses, só vocês supriram as minhas necessidades, Paulo disse. Versículo 16. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo. Paulo era um homem muito fino, não é? Olha as palavras que ele usava. Em vez de dizer oferta, né? Não que eu procure o donativo de vocês. Paulo disse: o meu objetivo não é esse. Eu digo sempre, quando eu subo nesse altar, eu não subo aqui para pastorear o bolso de ninguém. Eu não sou pastor do bolso. Eu subo aqui para pastorear a tua alma. Eu não subo aqui nesse altar, sabe,
bolando alguma coisa para ver se arranca o 20 de um, 50 do outro, 100 do outro acolá. Não, pelo amor de Deus. Isso aí quem faz são esses ladrões que usam título de pastor, que se dizem pastores, mas que não passam de vigaristas espirituais. Não, eu subo aqui para pastorear a tua alma. Agora eu ensino que você tem que ser fiel a Deus nos dízimos, que quando você ofertar a Deus, você tem que dar o melhor. Não pode dar esmola para Deus, não pode dar pão dormido, não pode dar resto do almoço. É para dar o melhor. Ou então não dê, você não é obrigado a dar. E quando der, não dê visando receber de Deus alguma coisa em troca. As bênçãos de Deus não estão à venda. Aqui nessa igreja, nós não admitimos que uma pessoa dê uma oferta e coloque um pedido de oração junto. Aqui não. Porque o que se ensina aí fora é isso. Olha, dê e coloca o que é que você está precisando, que nós vamos orar. Para querer passar para aquela pessoa que a oferta vai obrigar Deus a suprir o que ela está precisando. Não. Tudo que nós precisamos para a nossa vida, Deus nos concede graciosamente, é por graça. Não é em troca de dinheiro, não é em troca de jejum, não é em troca de sacrifícios da lei, não, é graciosamente. Então, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Quer dizer que as nossas ofertas, quando elas são dadas de uma maneira correta, quando elas expressam a nossa generosidade, o nosso sacrifício, elas são como o quê? Aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o versículo 19, Paulo diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Agora eu vou repetir. As minhas ofertas, as tuas ofertas, só são sacrifício aceitável e aprazível a Deus quando elas são dadas liberalmente, generosamente, sem mesquinharia. Vou voltar em Provérbios, já que eu falei disso. E aqui tem que ser tudo provado na Bíblia, né? Provérbios 11. Marca aí na tua Bíblia. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. Olha aqui. Isso é o nosso Deus falando, viu? A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Mas ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Às vezes a pessoa é avarenta, né? Mão de porco, mão de vaca, quando se trata de Deus, e pensa que aquilo vai trazer benefício para ela. Deus está dizendo: olha, vai ser em pura perda. Você pensa que isso aí vai sobrar para você? Não, vai ser em pura perda. O que é dar liberalmente, pastor? É quando você dá sem visar recompensa, sem visar receber nada em troca. A alma generosa prosperará, e quem dar a beber será dessedentado. Até um copo de água fria que você dá, Deus disse: amanhã, quando você sentir sede, eu vou prover alguém que traga água para você. Aqui. E tem mais. Se a oferta que você dá, que eu dou, não for o melhor, se ela não expressar para Deus um sacrifício, toda oferta dada a Deus tem que expressar um sacrifício. Não tem valor nenhum para Deus. Nenhum. Você pensa que a oferta é meter a mão no bolso? Deixa eu ver aqui. Pior que eu não tenho nada. Deus que me livre.
Só tem cartão. Lembra do tempo de igreja católica? Eu que fui católico, apostólico, romano, macumbeiro. Aí tinha a hora que o padre dizia assim: vamos recolher as ofertas do nosso... As esmolas. Não era oferta, chamava de esmola. E era esmola mesmo. Aí vinha aquelas senhoras velhinhas, né? Com a sacolinha. Aí a gente metia a mão no bolso. Pegava aquela moedinha, aquela bem de menor valor. Ou aquele dinheiro bem rasgado, que nem o cobrador de ônibus, o trocador, aceitava. Aí amassava assim na mão. Quando a velhinha chegava, a gente metia lá dentro para ninguém ver, né? E soltava. Né? E saía dali achando que fizemos muita coisa. Hein? Orlando, você fazia isso, Orlando? Deus. Não, ele não fazia isso, né? Ele está dizendo, fora aqueles que metiam a mão vazia e tirava. Olha, eu vou terminar mostrando um exemplo maravilhoso de Davi. 2 de Samuel, capítulo 24. 2 de Samuel 24. Deixa eu dar um exemplo de oferta de sacrifício. Vou dar um exemplo. Olha só. Ontem. Foi ontem? Foi. Aí a minha esposa ligou para mim, pastora Sandeli. Sou meu amor, tudo bem? Digo, tudo bem, minha querida. Aí ela disse, olha, é o seguinte. Eu vim trazer os nossos netos no shopping, vim dar uma voltinha com eles, né? Poxa, eu estou vendo aqui uma sandália. Pense que coisa linda, maravilhosa. Mulher quando vai a shopping sempre vê coisa maravilhosa. A gente não vê nada, né, irmão Carlos? A gente vai, sai, entra tranquilo. Mas vocês, mulheres, quando vão, como vocês enxergam as coisas, né? Deus que me livre, a gente não enxerga nada disso, rapaz. Elas enxergam tudo. Aí ela disse, eu digo, sim, qual o problema? Eu estou ligando para ver se você não gostaria de me dar de presente. Mas eu gosto de dar presente à minha mulher. Eu digo, quanto custa? Ela disse, custa R$79. Eu digo, olha, não dá. Não dá para eu te dar de presente agora, porque a igreja aqui de Fortaleza está num aperto. Houve problemas com as ofertas de Natal, de Ano Novo, e eu tenho que dar uma oferta também à igreja. Então, o dinheiro que eu daria para você, eu vou ter que dar de oferta. Eu não teria agora dinheiro para dar a oferta, porque eu fiz o voto hoje aqui de manhã, não foi? E ao mesmo tempo dar. Ela disse, não, tudo bem. Tá certo, tá perfeito. Não, graças a Deus. Outra hora Deus dá. Graças a Deus que eu tenho uma mulher compreensiva, humilde, sabe? A hora que eu digo não é não, e ela fica feliz da vida. Então a minha oferta é uma oferta de sacrifício. O que hoje eu digo, me dá o meu envelope, fui o primeiro a pedir. Para domingo que vem trazer R$100. Esse dinheiro eu podia dar para minha mulher. Eu estou deixando de dar a minha mulher para dar na igreja. Então isso é um sacrifício. Se estivesse sobrando, que sacrifício seria? Que é o que eu vou mostrar para você. 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 18 em diante. Naquele mesmo dia, veio Gade era um profeta, ter com Davi e lhe disse, sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. O que era uma eira? Era um sítio pequeno, um pedaço de terra. Você vai lá, olha, Araúna tem um terreno, tem um pequeno sítio. Levanta um altar ao Senhor na terra de Araúna. Deus mandou você fazer isso, Davi. Deus quer um altar lá. Versículo 19. Davi disse, Senhor, não dá. Estou passando por um grande aperto.
as dificuldades estão grandes, eu fiz umas compras no comércio, estou pagando a prestação, eu tenho que botar meus filhos no colégio, não tem condições. Foi isso que ele falou? Não. Que Deus ia dizer, tome vergonha, rapaz. Quem que colocou você como rei? Quem é que te deu tudo que você tem? Quem é que tem provido as tuas necessidades? Não sou eu? E como é que você diz que não pode? Se eu tenho te dado. Porque tem gente que é cara de pau, né? Não dá, não posso. Mas Deus tem dado a ele sempre. Todo mês dá. Mas na hora de devolver para Deus que não pode. Não, Davi não faz isso. Davi não fez isso. Uma pessoa convertida não faz isso. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Aí olhou Araúna lá do alto, e vendo que vinha para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou, por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Por que você está vindo aqui, ó? Por que você veio, rei, até a minha terra? O que você deseja? O que te trouxe aqui? Respondeu Davi, para comprar de ti esta eira, para comprar de você esse pequeno sítio, essa pequena terra, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi, tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto. Quantos bois você quer, rei? Eu tenho muitos bois, eu tenho criação de boi. Era um homem que tinha posse, Araúna, tanto que tinha várias terras. Está aí, ó. O que você precisar para fazer essa oferta a Deus, está aí os bois para o holocausto, os trilhos, a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto ao rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou, que o Senhor teu Deus te seja propício. Perfeito, está aqui. Tudo que você precisar para ofertar a Deus está aqui. Pode escolher aí no meu rebanho, quantos gado você quer, quantas cabeças de gado você precisa. Pode fazer a lenha para fazer o holocausto, o altar, faça tudo, eu te dou tudo, rei. Sabe qual foi a reação de Davi? Será que essa seria a nossa? Imagine se você saísse daqui hoje, como nós fizemos de manhã, que eu fiz um apelo para os irmãos fizessem um esforço para domingo trazer uma oferta de R$100 cada um, porque nós estamos cheios de dívida aí, mandamos fazer porta, mandamos fazer letreiro da igreja, temos as obras para fazer, e a oferta de Natal foi uma vergonha. A oferta de Natal dessa igreja foi um vexame. Deu R$1.000, R$6,25 por pessoas. Essa foi a oferta que as pessoas deram a Deus. Mas vamos imaginar que você saísse daqui hoje e chegasse ali na frente, encontrasse uma pessoa que, sei lá, que você conhecesse, um empresário rico, que fosse seu amigo, você disse, opa, tudo bem, tudo bem. E aí, que é isso aí? Esse é um envelope. Para que esse envelope? Não, porque eu estou fazendo um voto de domingo levar R$100 para Deus, como oferta para Deus, como sacrifício para Deus, a obra de Deus está precisando. Ah, é? Ô, rapaz, não seja por isso. Quanto você quer? Só 100? Dá 1.000, pega aqui, pega 1.000zinho aí, ó. Como será que nós faríamos, hein? Tem gente que quer dizer assim, Deus é maravilhoso, né, rapaz? Eu ia tirar do meu, não é que botou o cara no meu caminho, me deu 1.000, aleluia! Já que ele me deu 1.000, eu vou dar 500 para Deus, 500 para mim. Isso é Deus me abençoando, isso é Deus me abençoando. Ainda ia dizer que era Deus abençoando. Versículo 24. Porém, o rei disse a Araúna, não senhor, eu te comprarei pelo devido preço. Eu não quero que você me dê terra nenhuma, eu não quero que você me dê nenhum boi, eu não quero que você me dê nada. Eu vou te comprar e vou pagar o preço justo, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, nenhuma oferta, nenhum sacrifício que não me custe nada. Até porque se não custar, não é sacrifício. Isso vale para a oferta,
Isso vale para quem canta, isso vale para quem toca, isso vale para quem é ministro, isso vale para quem é membro. Às vezes você oferece a Deus o teu tempo. Não oferecerei ao Senhor nenhum tempo que não me custe alguma coisa. Porque oferecer o tempo só quando está sobrando é muito fácil. Eu quero ver oferecer o tempo e ter às vezes que sacrificar meio dia de trabalho. Puxa vida, não, eu vou ter que ir lá amanhã. Não há necessidade na igreja, precisa de mim, eu vou faltar meio dia no meu emprego. Pessoa que é um bom funcionário não perde emprego por isso não, mas perde dinheiro, né? Que a empresa desconta. Aí é mais fácil dizer, não, eu posso ir aí quando sobrar um tempinho. Se sobrar um tempinho, eu vou. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. E eu quero terminar com um versículo, 2 versículos. Deuteronômio 7. Deuteronômio capítulo 7. Não oferecerei ao Senhor meu Deus nenhum holocausto que não me custe nada. Tem que custar alguma coisa. Tem que custar um sacrifício meu. Sabe? Senão não ofereço. Aleluia. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Você já parou para pensar nisso? Nós somos um povo que Deus escolheu. Não fomos nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Para sermos o seu próprio povo. De todos os povos que há sobre a terra. Você já parou para pensar? Qual é a população do mundo hoje, hein? Eu falei um dia desse aqui, não lembro. 6 bilhões e 500 milhões de pessoas. O número de cristãos na face da terra é assim, ó. Diminuto, pequenininho. É nada comparado com a grandeza da população. Deus disse, já parou para pensar? No meio de quase 7 bilhões de pessoas, há um povo pequenino, diminuto, que Deus escolheu para ser o seu próprio povo. É o povo que vai morar eternamente com Deus. É o povo que tem direito à vida eterna com Deus. Aleluia! Já imaginou que privilégio é esse, irmãos? Às vezes as pessoas não têm noção disso. Como é que as pessoas às vezes tratam Deus com desprezo? Eu não consigo entender as pessoas não guardarem o dia do Senhor. Será que Deus não é digno disso? Eu não consigo entender as pessoas não passarem ano novo na igreja, que é uma determinação de Deus. Eu não consigo entender as pessoas não celebrarem o Natal na igreja. Eu não consigo entender as pessoas serem fiéis a Deus nos dízimos. Eu não consigo entender as pessoas serem avarentas nas suas ofertas. Para mim a pessoa não entendeu, não tem noção do que ela é para Deus. Não tem. Versículo 11 para terminar. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e o juízo que hoje te mando cumprir. Só cumpre os mandamentos, os estatutos e os juízos quem faz parte desse povo especial. Quem não faz parte não cumpre. Quantos estavam aqui hoje de manhã, hein? E não voltaram? E não voltaram.
Mas você já viu alguém sair de casa para trabalhar de manhã e dar a hora do almoço, almoçar e dizer, não volto mais para o trabalho, hoje eu vou para casa? Já viu as pessoas fazerem isso? Mas com Deus faz, né? Você já viu alguém sair para trabalhar e dizer, não, hoje eu estou muito cansado, só até meio-dia, meu irmão, acabou a história. Eu voltar para trabalhar parte da tarde, nem que a vaca tussa, nem que o boi voe. Já viu alguém fazer isso? Deu du, veio vi, deu dó. Mas com Deus faz. Não, Deus entende, Deus está vendo, né? Ele está em casa vendo televisão. Eu não sou Deus não para ver, mas eu aposto. Ou está vendo televisão, ou está jogando conversa fora, ou saiu para ir para o shopping, ou está batendo papo com os amigos, está fazendo qualquer outra coisa. Deveria estar aqui. Por que não cumpre, pastor? Só cumpre quem faz parte do remanescente fiel. Por isso que Paulo disse, ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente fiel é que será salvo. Só os fiéis é que serão os salvos. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Senhor Deus.